3 horas e 22 minutos, 9 graus, 3 décimos é a temperatura aqui em Lajeado. Voltamos a falar sobre o mercado imobiliário, a reação dos consumidores, pessoas que vêm de outros municípios, aqueles que têm ou tinham seu estabelecimento, seja comercial ou residencial, aqui nos municípios do Vale do Taquari, depois da enchente, passados 2 meses. E vamos conversar com o diretor da Imobiliária Arruda e Munhoz, ele que é delegado subregional do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o Cresci RS, Marco Aurélio Munhoz, o Queco Munhoz. Eu me lembro que a gente falava, ainda no mês de maio, Queco, sobre os desdobramentos, sobre como é que estava o mercado imobiliário, ainda não se tinha, né, todo o desenho, mas as informações que a gente tem, especialmente aqui de Lajeado, Teutônia, por exemplo, alguns municípios que estão tendo mais procura até do que no mesmo período em anos anteriores. Como é que está a situação do nosso mercado imobiliário, agora já iniciando o mês de julho? Tudo bem? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. É Gabriela, boa tarde, Isso, Gabriela, boa tarde. ouvintes da Rádio Independente. Agradeço mais uma vez esse convite, em nome então da 17ª Delegacia do Cresci, e em nome da Imobiliária Arruda Munhoz, a qual eu sou diretor, agradeço muito esse espaço. É surpreendente, Ricardo, né? O nosso Vale do Taquari sempre surpreendendo e Lajeado surpreendendo. Depois dessa catástrofe climática que nos assolou no mês de maio, a gente tinha preocupação, que é normal, como ficaria o mercado imobiliário, como ficariam a questão das compras e vendas de imóveis e também de locações, porque a minha empresa atua muito forte, apesar de ter uma equipe forte também na área de vendas, mas a nossa carteira locatícia é muito grande, né? E mexeu com o mercado. Houve uma migração, não tem como se negar. Bairros afetados com a procura de imóveis fora da inundação. E eu comentava fora do ar aqui, a questão toda é saber, bom, nós estamos no novo normal ou não? Será que isso volta? Porque nós não éramos assolados por uma inundação nesse nível há 80 anos. Teve prédios públicos que jamais foram afetados e nessa enchente de maio, 1º de maio foi. Então, como vai ficar a nossa cidade e o nosso vale agora? Bom, se Deus quiser, o Patrão Velho São Pedro, que é o padroeiro do Rio Grande do Sul, nos ajudar, vai ser 50, 60 anos ou nunca mais. Mas e se tornar normal esse tipo de inundação? Então o mercado imobiliário ele migra, ele foge para regiões que não têm essa preocupação. E me adiantando, Ricardo, eu conversando com as minhas colegas lá de trabalho que lido com a carteira de locação na Arruda Munhoz, uma das coisas que me surpreendeu, está uma procura muito grande por imóveis que foram assolados pela enchente, mas somente o hall, ou seja, então os próprios comerciantes estão procurando imóveis, mas que não foram assolados de forma muito grande. Por quê? Porque nós temos toda uma área muito nobre que pegou água, então há a procura, inclusive, por imóveis que foram, agora imóveis que pegaram na entrada, que foram assolados no hall de entrada, né? Mas ainda é recente, mas surpreendeu os números de imóveis locados e de compra e venda na nossa cidade de Lajeado. O que a gente pode trazer de números, Queco, até talvez fazer um comparativo com o mesmo mês do ano passado, ou que vocês vinham tendo, para a gente ter uma real noção de quanto isso vem aumentando, ou de como as pessoas estão procurando por esse tipo de, seja aluguel, ou que é o forte de vocês, mas também a venda, a compra e venda. Bom, Gabriela, assim, vamos lá. A 17ª Delegacia do Cresci, Subdelegacia do Cresci, que engloba o Vale do Taquari, que pega de Árvorezinha até o município de Itabaí. Só em Lajeado nós temos inscritos, pessoas físicas, 558 corretores de imóveis e 98 empresas imobiliárias, pessoas jurídicas. Tá? E isso dá a dimensão do que é a área imobiliária em Lajeado. Estrela tem 88 corretores, Arroio do Meio 61 e assim por diante. O município de Lajeado, e daí eu não posso falar por números, parece que o nosso secretário André Bicker esteve aqui na semana passada, mas o ramo imobiliário é importantíssimo porque isso aí gera ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, através da compra e venda de imóveis. Eu repetia na outra entrevista, Gabriela, que Lajeado é um polo imobiliário, por quê? Porque os investidores da zona alta do Vale, Árvorezinha, acima de Encantado, investem aqui em Lajeado.
As pessoas com condições financeiras da zona baixa do Vale, Taquari, também investem aqui. E isso não mudou com a inundação. Inclusive, criou novas perspectivas. Nós mesmos, o caso da imobiliária Arruda Munhoz, nós tínhamos a nossa sede no centro. Nós fomos atingidos por 2 enchentes. Nós migramos para o bairro São Cristóvão. Nós estamos no trevo da Univates. E essa tendência não foi só da Arruda Munhoz. Várias empresas. E com isso se criou novos espaços. Não posso negar que o bairro Montanha, Conventos, São Cristóvão são um novo polo. As pessoas estão procurando e é normal. A primeira condição hoje no negócio é saber pega água ou não. Está me entendendo? Isso não tem como se negar. Se espera que, com o tempo, eu ouvi de um empresário que entende muito do ramo imobiliário aqui em Lajeado essa frase: em 6 meses tudo volta ao normal. Tomara que sim. Mas que houve essa migração normal, houve uma procura maior por esses bairros que estão fora d'água. Números, eu cresci, como nós somos da delegacia, eu não teria que te dar, o município, a administração poderia te dar, mas em conversa com os colegas, realmente surpreendeu. Eu sei de imobiliárias que locaram mais de 100 imóveis no mês. Isso é um grande número, porque as pessoas que foram atingidas procuraram imóveis fora da água, fora da inundação. E ainda, só para pegar o gancho, as pessoas estão tendo dificuldade de alugar casas. A gente vai muito nos abrigos com a reportagem e as pessoas falam, ó, eu tenho aluguel social, mas eu não encontro casa para alugar. Isso ainda é uma realidade ou já está mudando? Vamos lá, imóveis para alocação de valor baixo foram alugados quase todos. É que assim, tu tem uma lei da oferta e da procura, que regula o mercado imobiliário. Então, imóveis de pequeno valor foram quase todos locados. E talvez por isso que essas pessoas estão reclamando. Pequeno valor seria até quanto, Queco, para a gente ter uma ideia? É que depende muito, Gabriela, se o imóvel está com mobília ou não mobília, mas eu falo de valores até R$800, 700, até R$1.000, tá me entendendo? Se o imóvel tem algum tipo de mobília, porque outro setor que está se criando e está se criando fortemente é a questão dos imóveis locados. Né? Nós temos regiões tipo perto da Univates, que é importantíssimo e dá um up na locação se o imóvel está alocado ou não. Porque a pessoa que vem de fora, que vem de Passo Fundo, Soledade, de Bagé, estudar na Univates ou trabalhar no Hospital Bruno Born, facilita muito e vai procurar esse imóvel se ele tem um fogão, uma geladeira que não vai trazer. Então isso impacta muito no valor da locação. Né? Mas imóveis de pequeno valor foram quase todos locados, tá? E foram alugados mais rapidamente, porque as pessoas tinham urgência de locar porque foram impactados. E não tem como negar, vou repetir de novo, que certos bairros estão com muita procura, tipo São Cristóvão, bairro Montanha e Conventos. O secretário André Bicker, de Desenvolvimento Econômico, ele até falou que a procura está sendo grande por pavilhões comerciais e industriais em Lajeado e fugindo desses pontos, naturalmente, que são atingidos por água. O próprio prefeito Marcelo Calmo também falou que mesmo com 20 dias do sistema da prefeitura fora do ar, os últimos 10 dias de maio ainda tiveram uma grande procura, até maior do que aconteceu em maio de 2023. Então, a gente vê essa resposta, mas por outro lado, que é que você falou de imóveis até de 700, 800 reais, esses, você disse que já não tem mais, mas são bem raros, né? Porque eu falo com algumas pessoas que estão procurando imóveis e inflacionou, né? Falam que apartamentos de 2 quartos a partir de R$2.000 e R$2.500, que seria um valor que quase seria de Porto Alegre, né? É o que a gente está ouvindo, pelo menos também, na boca a boca aí das pessoas. O que na realidade, e daí são vários fatores que se chega numa valoração de quanto o imóvel pode ser locado. A questão assim, se tem o mercado perto ou não, escola perto ou não, a questão da segurança do bairro, isso tudo são fatores que impactam na montagem de um valor de mercado. O que rege o mercado é a lei da oferta e da procura. Não tem como se negar, não posso negar também que depois da inundação houve uma procura muito grande. Tá? Mas desde a outra vez, eu desconheço, Ricardo e Gabriela, o imóvel que dobrou de preço. Dizem isso, mas isso aí é pontual e exceção, porque ninguém que estava divulgando o imóvel em imobiliárias sérias, não tem como tu passar de 1.000 para 2.000.
Proprietário, qual é a justificativa? Apesar do imóvel ser dele, apesar que a lei protege ele de locar para quem ele quiser, ele não tem uma justificativa plausível para alegar por que dobrou esse valor. Cresceu, subiu, mas não assim dessa forma como um ocaso esporadicamente aconteceu. Talvez seriam os imóveis que aluga direto com o proprietário, você acredita? A imobiliária é mais difícil. Ainda, apesar desses meus 40 anos de corretor de imóvel, de cada vez mais que os proprietários procuram a segurança de uma imobiliária cadastrada no Cresci com corretores habilitados, ainda existe pessoas que optam pelo aluguel direto. E o risco é do proprietário. Talvez esses, sim, até porque não precisariam justificar para um profissional por que o imóvel que estava sendo ofertado por 1.000 ou 1.500 passou para 2.500 ou 3.000 reais. O mesmo vale para a venda de terrenos, Queco, porque a gente escuta a mesma coisa. Terreno determinado era tanto e agora está tanto mais. Terreno determinado, certamente as pessoas procuram os lotes em loteamentos em terrenos fora da inundação, em bairros altos. Houve uma valorização, eu não tenho como negar que houve. Mas não assim nessa questão dobrou de preço. Eu acho que isso aí alguém pegou que o parente, que o tio, que o vizinho falou e se criou. Eu, pela experiência que eu tenho, e lá na imobiliária Arruda Munhoz, e com colegas de imobiliárias sérias, que nós temos, a maioria aqui em Lajeado são, eu desconheço desse fato assim. Pode acontecer, existe uma procura maior, existe. Não tem como se negar, mas não assim de uma forma absurda. Estamos falando mais de Lajeado, né? Mas em relação à região também, o que mais a gente pode destacar? A gente sabe que Teutônia está sendo bastante procurado e municípios como Cruzeiro, Arroio do Meio, têm mais dificuldades porque tiveram boa parte da sua estrutura, né? Da sua parte central, onde ficaria comércio, até mesmo residências atingida. Na realidade, eu acho que tu definiste bem Teutônia pela questão, né, de não ter um rio como, né, não ser dentro do rio como Estrela, Lajeado, Arroio do Meio, Cruzeiro, tá havendo uma procura muito grande. Eu tenho colegas de imobiliárias lá, inclusive eu tenho um sítio que é perto lá de Teutônia, então eu frequento muito Teutônia e realmente a procura está muito grande. É uma bela região, Teutônia cresce muito, mas o polo ainda continua sendo Lajeado, não tem dúvida disso. Eu sempre digo, Ricardo e Gabriela, nós temos certos carros-chefes aqui que para o ramo de locação e compra e venda de imóvel é muito importante. A nossa universidade, o nosso hospital. Vocês não têm, não sei se tem a dimensão de que vem de profissionais de fora atrás de imóvel para locais que trabalham junto ao hospital Bruno Born. Nós temos as indústrias do ramo alimentício. É muita procura. Lajeado ainda tem muita procura. E é um dos polos imobiliários do estado do Rio Grande do Sul. Eu sempre digo que depois da capital, do litoral e da Serra Gaúcha, o Vale do Taquari, e Lajeado principalmente, né, é destaque. E eu acho que não vai ser essa inundação que nos pegou que vai alterar esse cenário. Olhando para o ramo imobiliário, pensando no futuro, vocês projetam que essas áreas que hoje as pessoas e os empresários estão querendo, entre aspas, fugir, áreas alagadiças, vão novamente ser povoadas, as pessoas com o tempo vão querer reconstruir ali, ou a tendência é que esses espaços virem parques, enfim, outras questões, porque as pessoas não vão querer voltar? Na realidade, eu acho que as administrações públicas têm que trabalhar agora, né? Tipo, o exemplo prático nosso, o Parque dos Diques. O Parque dos Diques sempre foi uma área alagadiça que não teria outra destinação. E a administração municipal, de um belo gesto, fez aquele lindo parque. O centro de Lajeado vai continuar sendo centro. A sede do município, da prefeitura, não vai sair. Em princípio, eu acho que não pode sair. As escolas, grandes escolas de Lajeado também não vão sair. Vão ter que ser criativo o município, dar algum incentivo para o comércio, né? Criar alguma forma para segurar lá, porque a tendência natural é tu te proteger, Gabriela. Quem passou por uma inundação não quer mais inundação. Né? Então vai fazer o quê? Bom, aqui eu não quero mais, eu vou correr por um bairro que não tenha risco de água. Né? Só que se todo mundo fizer isso ao mesmo tempo, como é que vai ficar? E dois, isso não é exclusivo do Vale do Taquari. Porto Alegre, no bairro, é 4º distrito, São João. Ali onde é que é antigo Parque Fabril da Renner, Indústrias Renner, existe o Instituto Caldeira.
Uma coisa linda que se criou de tecnologia, completamente inundado. Vamos lá, toda a orla nova do Guaíba, como é que vai ser? Vai ter que continuar, vão ter que ser criativo, né? E dar algum incentivo para o comércio, quem tiver nessa área, a mesma forma aqui em Lajeado. Eu acho que daí tem que ter o poder público agindo. Pensando daqui para frente, o que dá para projetar em relação ao nosso mercado imobiliário, a cidade de Lajeado, ao Vale do Taquari como um todo? Gostei dessa frase aí, dessa pessoa experiente aí que falou em 6 meses volta tudo normal, embora a gente não sabe ao certo, né, que é como você falou, pode vir uma nova enchente ano que vem ou pode demorar 40 anos, mas o que vocês estão projetando daquilo que já tem sido percebido? Olha, Ricardo, nós estamos otimistas, tá? Lajeado, vou repetir de novo, é um polo no ramo imobiliário. Nós tivemos agora grandes lançamentos aqui no São Cristóvão, isso mostra que o mercado está aquecido. Teve um período, há pouco tempo atrás, que se dava ou pequenos negócios, lotes pequenos, ou grandes coberturas. Era uma coisa que estranhava e dizia, meu Deus, dizem que não tem dinheiro, e grandes vendendo cobertura, vendendo apartamentos, de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, que são números consideráveis para Lajeado. Nós acreditamos que esse mercado vai continuar aquecido. Agora, necessitamos que o município, e certamente vai fazer, porque o prefeito Calmo, o próprio secretário André, estão atentos, tem que ter a participação do ente público a dizer, bom, para as áreas alagadiças, nós vamos dar esse tipo de incentivo, nós vamos criar alguma campanha para não deixar deserta essa área que foi inundada, né? Se Deus quiser, não voltará com a força que veio as águas. Mas, como, né, nós temos que agir em cima de números, ninguém tem essa certeza. Mas nós temos quase absoluta a impressão, por esses 60 dias, é que o mercado vai continuar aquecido. Tá certo, Keco. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Que bom, né, que a gente vê esse otimismo, porque quando estava tudo acontecendo ali, a gente via imagens da cidade embaixo d'água, chegava a dar um desespero. Não, as pessoas não vão mais querer ficar aqui. Você citou o centro, né, de Lajeado praticamente todo afetado, mas as pessoas se reinventam, né? O Vale é forte, não só Lajeado como outros municípios, e às vezes sai de Lajeado, vai para Estrela, vai para Teutônia, mas continua no Vale do Taquari. E aproveitando a minha questão, da empresa nossa, nós depois de 12 anos com uma sede, cada um com a sua sala, tudo organizado, nós estamos 60 dias numa sede provisória, que é muito boa, conseguimos estacionamento, logo nós vamos estar com todo o mobiliário pronto, e o que eu alego para os funcionários é um novo normal, e às vezes, quando uma crise, como se usava na pandemia, tu tira uma letra da palavra crise e tu fica com CRI, vamos criar, sim, vamos lutar, é passageiro, vou repetir, o mercado é forte, o Vale é forte, e Lajeado é forte, vamos à luta. É isso aí. Keco Munhoz, ele que é o diretor da imobiliária Arruda e Munhoz, também delegado subregional do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o Cresci RS, Marco Aurélio Munhoz, conversando conosco aqui dentro do Redação no Ar.